Olá, boa noite e seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos no canal Portugal Místico. Hoje, em especial, vamos falar de tarô, de tarosofia e dar ali uma chega de como funcionam os baralhos, o que é de facto o tarô. Portanto, fique connosco. Até já. Então hoje vamos falar de tarô. Esta é uma área muito interessante. Para que é que serve o tarô? O que é? Eu tive a oportunidade de ingressar no mundo do tarô em cerca de 2015, no curso de tarosofia ministrado pelo Mário Portela. Já tinha investigado, já tinha feito toda uma investigação antes, e mais por curiosidade, para perceber o que é o tarô, no fundo. Só conhecia os 22 arcanos na altura e tive necessidade de aprofundar mais, porque um baralho tarô não possui só os 22 arcanos, possui os 78. Há quem diga que tem mais lâminas, mas no fundo eu queria investigar o baralho do tarô e perceber de facto para que é que servia, porque os 22 arcanos não serviam para conhecer no fundo a essência do tarô. Então tive a oportunidade de ingressar no curso do Mário Portela, que durou cerca de 3 anos. Que isto foi mais além dos 22 arcanos e dos 78 e das 78 lâminas. Tive a oportunidade de aprender os fundamentos, os conceitos, a maneira como utilizamos o tarô, para aquilo que serve o tarô, a maneira de nos conhecermos a nós mesmos, fazendo uma jornada tarosófica com as lâminas do tarô, porque conta uma história, o baralho conta uma história da nossa vida, ela define certas particularidades da nossa natureza, e se nós soubermos interpretar estas mensagens, nós conseguimos intuir para nós conhecimento rico e muito importante para o nosso progresso espiritual e de um lado mais filosófico, por assim dizer. Então vamos descobrir o que é o tarô. Mário, podes nos informar um pouco o que é o tarô? É assim, falar de tarô é, de alguma maneira, falar de algo que normalmente as pessoas têm um medo incrível de falar. As pessoas têm a mania que o tarô é algo demoníaco, algo que está... aliás, não é preciso ir muito longe, a própria Igreja durante muitos anos atacou tudo isto do tarô. Mas atacou porquê? Porque, de facto, quem está a usar maioritariamente tarô são pessoas que não estão minimamente treinadas para isso. Elas usam 22 arcanos como se todos os outros fosse apenas para segurar os 22. É uma espécie de flor e tu pegas apenas no botão. As folhas não interessam, o caule não interessa, a raiz não serve para nada. Isso não é tarô. Tarô são 78 lâminas. Aliás, 22 arcanos maiores, de facto sim, e esses são importantes, claro que são, mas todos os outros arcanos são importantíssimos, tanto os menores como os arcanos reais, que normalmente as pessoas incluem nos menores. Tarô é simplesmente tarô, e é saber que tarô não é suposto ser terapêutico, multidimensional, geocósmico, angélico. Isso não é tarô. Isso é criação de coisas sobre tarô para vender um curso novo. Tarô é tarô. Depois, quando nós falamos da tarosofia, isto o próprio nome diz tudo. Tarosofia, pensem na ideia de filosofia. Tarosofia é uma forma de viver o tarô. Não estamos aqui a inventar um tarô diferente. Não, estamos a usar o tarô, que é simplesmente isso. Tarô. Portanto, ao falar de tarosofia, o importante é percebermos que existem formas de perceber o que é de facto a tarosofia. É nós vivermos esta filosofia. É nós entendermos que o futuro está nas nossas mãos. As circunstâncias podem ser analisadas com o tarô. Podemos ganhar orientações, avaliar tendências, tal como quando tu falas da astrologia, tu não estás a dizer o que vai acontecer. Tu estás a dizer o tipo de tendências energéticas que ali estão. Sim, a conjuntura que está inerente àquela situação. E de facto o tarot também faz muito bem nesse papel.
Exato, porque o tarô é assim, nós atraímos para nós aquilo que nós quisermos atrair. E se eu for a alguém para me dizer o futuro, é porque eu não estou minimamente interessado em fazer o meu futuro. Eu tenho que ir a alguém para me ajudar a fazer uma análise do presente, a criar uma conjuntura daquilo que eu quero. Exato, e quem espreita o futuro acabou de o mudar. Exatamente, aliás, frase de Einstein, que no fundo é isto. Portanto, claro que há pessoas que utilizam o tarô para adivinhação. E para outras coisas também. Sim, e para outras coisas. Há quem faça ecografias à cabeça em direto nos programas de televisão, portanto, o tarô dá para tudo. A questão é, o tarô é uma disciplina extremamente importante, altamente estudada, e por mais que os céticos que aí estão possam dizer isso do tarô não serve para nada e é tudo aleatório, claro que é, vamos deixar que seja. E depois vamos aproveitar para ler aquilo que o próprio Carl Jung escreveu sobre o próprio tarô. Sim, porque a maioria das pessoas não faz ideia que um dos pais da psicologia era tarósofo. Mas nisso não se pode falar. E devoto. Devoto, aliás, tão devoto que os arquétipos de junguianos são 8, porque são baseados nos arcanos reais. E depois, mais tarde, Meyer e Briggs criam tudo aquilo que hoje é usado para os psicotécnicos das multinacionais. O teste das personalidades. Exatamente, e esse teste das personalidades são exatamente as 16 personalidades que são os arcanos reais. Mas isso não é importante falar, porque é importante dividir para conquistar. E já que falas em dividir e conquistar, o que mais se vê no mercado do tarô são baralhos de tudo e mais alguma coisa. Sim. Tens baralhos às bolinhas, tens baralhos com anjinhos, tens baralhos com demóniozinhos, com gatinhos que também. Particularmente gosto muito desse. Com gente nua, tens tudo e mais alguma coisa, é só escolher. Mas de facto, nós estamos a falar aqui de uma desvirtuação das imagens do tarô em certa parte, apesar de algumas serem muito semelhantes e as simbologias estarem lá. Sim, é importante ver isso, de facto, para ver muitos. Exato, mas cada baralho tenta mostrar um pouco a perspectiva de cada pessoa que o faz. Sim, tem a ver com o autor, tem a ver com a arte. Porque hoje em dia há de facto mesmo muitos baralhos de tarô, e alguns são mesmo de tarô. Podem ter gatinhos, mas se tiver, ponto 1, a simbologia correta, se estiverem corretamente organizados, não é necessário inventar que tenha coisas novas, porque o tarô está criado, ele não é estanque, atenção, mas ele está criado de uma forma coesa e sólida, ele não necessita que se inventem coisas. Tenho toda uma simbologia que é presente desde a carta número 1 à carta número 78, e isso é super importante. Esta simbologia, desde que ela esteja patente em todas as cartas, obviamente dentro da visão de cada autor. Por exemplo, vamos pegar no exemplo da carta Mago. A carta Mago é natural que o mago esteja sempre com um dedo a apontar para cima e um dedo a apontar para baixo. Há autores que gostam de trocar os dedos. Há outros autores que possam usar a célebre posição do Freddie Mercury. A ideia é a arte. Desde que lá esteja a simbologia, só que depois o mago não é só dedos a apontar. Há os lírios, há as rosas, a mesa, há toda uma série de simbologia que é suposta estar lá. Ora, se tiver um gatinho com um dedo para cima e um dedo para baixo e toda a simbologia lá, e for a arte daquele autor, fantástico. E é tarô. A questão é, há quem não faça tarô. Porque depois nós temos coisas à venda como o tarô cigano. Não é tarô. É uma adaptação de uma técnica de uma técnica oracular que tem muito a ver com o Lenormand, tem muito a ver com um oráculo, que não é tarô. As cartas não são iguais, nada tem a ver umas com as outras. Depois tem o tarô dos anjos. Nada a ver, não é tarô. Não devia sequer ter o nome tarô, porque não é um tarô. É o baralho dos anjos. Há o baralho cigano. E nada contra eles. Agora, a questão é, não são tarô. E isso depois leva muito em conta o tipo de mensagem que transmite. Sim. Porque se estivermos a falar da mesma lâmina ou da mesma carta, as mensagens vão ser diferentes, porque os elementos que constituem a imagem não vão dizer a mesma coisa. Exatamente. Então vai haver várias interpretações de um mesmo assunto. Se tu pegares num tarô dos anjos ou num alegado tarô dos anjos, tu não encontras a carta mago, tu não encontras a carta sacerdotisa,
Portanto, é todo um processo completamente diferente e as cartas são diferentes. Tarot tem que ter os arcanos maiores, e eles são 22, tem que ter os arcanos menores e os arcanos reais. Num total são 78 cartas. Se não tiver tudo isto, não é tarot. Agora, há pessoas que pegam apenas nos 22 para fazer tiragens. Pois, na minha opinião, isso não é tarot. E na tua? Na minha também não. Porque se estás a utilizar um baralho de tarot, tens que usar obrigatoriamente as 78 cartas. Sabes qual é o problema? É que as pessoas não querem usar todas, porque os arcanos menores não têm bonecos. E como não têm bonecos, é mais difícil de ler. E como não têm bonecos, comercialmente é muito mais difícil de assustar as pessoas. Porque não tem um diabo, não tem uma morte. Agora, se por acaso usarem baralhos que são de tendência ou de inspiração de Rider-Waite, o que é que eles vão encontrar? Vão encontrar as imagens nos arcanos menores, ou seja, em todas. Ou seja, se tiver imagens em todas, se calhar eles já vão querer aprender mais qualquer coisinha. E é importante que tenha as imagens. Claro que sim. O facto de ter só as copas, ou as espadas, ou os paus e ouros, não vai dar muita informação em termos da situação que estamos. Aliás, nós a até tentar dividimos solucionar. os dois tipos, até dividimos como tipos de baralhos. Há os baralhos de inspiração Marselha-Thoth, ou seja, são aqueles baralhos que são que podemos dizer serem descendentes dos baralhos de Marselha ou dos baralhos de Thoth, que foi feito pelo Aleister Crowley. E aqui aquilo que é importante é percebermos que esses aí não têm os arcanos menores com simbologia. Eles têm aquilo que nós no tarot chamamos pips. Têm as pips no sítio apenas a dizer que são 7 pips de copas. Então tem os pips. Mas também era importante não dizer ou não mostrar a simbologia das cartas. Sim. Na altura, porque estamos a falar de algo que foi sempre, de certa forma, escondido por essas sociedades secretas ou essas organizações que apenas investigavam nas sombras. E era importante não passar essa informação cá para fora, porque quem tem poder. E aí já estás a entrar naquilo que muitas vezes lá em casa provavelmente ficam mais interessados, que são as sociedades secretas, todo este lado muito importante que é importante entendermos que eles é que faziam sair cá para fora os estudos esotéricos. Exato. E sim, as guerras entre estas sociedades, nomeadamente os Golden Dawn, todas estas guerras que eles iam fazendo, a passagem para o Telema e depois mais tarde com a Frida Harris, etc. Isto são coisas que depois, se quiser, nós podemos com um artigo, porque não vamos num vídeo de todo estarmos aqui a falar de tudo isto, ou então, se quiser, se tiver perguntas que sejam mesmo sobre isto, diga-nos e nós depois até abordamos só este. Agora estamos a falar no geral, para que entendam. E de facto, a principal diferença entre Marselha e entre estes baralhos de Marselha ou de Rider-Waite, qual é a principal diferença? A principal diferença são de facto estes pips, que num têm só pips e no outro lado tem já uma simbologia, já tem... São mais elaborados. São elaborados, porquê? Porque já estão a seguir todo o ensinamento cabalístico, tudo aquilo que nos vai ajudar a entender, a sentir e a ir mais longe em cada carta. Mas há uma outra grande diferença entre estes dois tipos de baralho. É uma coisa que até hoje as pessoas advogam muito, isso não tem problema nenhum, que é trocar a carta força com a carta justiça. 8 e 11. O 8 e o 11. Ou 11 e 8. Ou seja, esta diferença entre o 8 e o 11 é extremamente importante, porque vai nos dizer se eu tenho um baralho de inspiração Marselha-Thoth, ou seja, tem o 8, a carta força está no 11, e o 11, que é a carta justiça, salta para o 8. Se já for de Rider-Waite, então Rider-Waite, ou como eu prefiro dizer, Rider-Waite-Smith, porque foi a mulher Pamela Coleman Smith que fez, e então decidiram, porque é típico diminuir as mulheres em tudo quanto é esoterismo, decidiram retirar o nome dela, mas devíamos até dizer Rider-Waite-Smith,
para dar o devido valor a quem fez as ilustrações. E no fundo é esta a grande diferença, além das pips, ter também a diferença entre o 8 e o 11, que tem toda uma polémica, que se quiser nós depois num artigo podemos falar sobre isto, ou então, se quiser que nós desenvolvamos mais tarde, pois assim será. E se as pessoas lá em casa quiserem comprar um baralho, como é que vão poder escolher? Assim, comprar um baralho... Visto que há essa diferença do 8, do 11, do 11 e do 8, justiça e força que estão invertidas, ou seja, o que é que ressoa? Primeiro as pessoas têm que ter a noção que querem um baralho de tarô. Ou seja, não é o baralho dos anjos, não é o baralho dos ciganos, não é sequer um oráculo. Okay? Então, elas têm que ter a noção que é tarô que querem mesmo. E se querem tarô, elas então vão se dirigir a uma loja e o importante, quando escolherem o tarô, é experimentar e ver direito. É muito importante. Porquê? É importante ver o tipo de papel. Porque as pessoas acham que, mas isso não é importante. Claro que é muito importante. Porque se a aparência das cartas não for agradável e o toque das cartas não for agradável, metade do tarô já está em perigo. Depois, além disso, se não for propriamente durável, então é meio caminho andado para as cartas. Se eu as baralhar muito, meio caminho andado para que elas se estraguem com grande facilidade, além de que todos nós temos gordura natural nas mãos e isso vai interferir. E acima de tudo que entendam, se querem um baralho discordante da simbologia, ou seja, se querem um baralho da aspiração Thoth, Marselha, ou se querem um concordante com toda a simbologia, e esta concordância com a simbologia vai ser encontrada ao verem todas as cartas com simbologia e não só os menores com pips. E esta é a melhor. Depois podem identificar também onde é que está a força. Se a força está no 8, é Rider 8. Se a força está no 11, então já é de inspiração Thoth e de Marselha. Portanto, é sempre importante, mas nunca se compra um baralho sem se experimentar. Exato, isso é fundamental. Agora, também há aquelas pessoas que dizem assim, mas os baralhos deviam ser roubados ou dados. Pois eu não sei quem é que inventou isso, mas isso, a única coisa que devia ser, quem rouba devia ir preso. Ponto 1. Quem rouba devia ir preso ou devia ser castigado por isso, porque roubar não é propriamente bonito. E quem dá baralhos de tarô, pois parabéns, é sinal que tem dinheiro, até porque eles não são propriamente baratos. E ainda bem, e se quiserem oferecer-nos, nós também agradecemos, não seja por isso. E não acho que seja muito correto dar um baralho de tarô depois de ser usado. Isso aí... É uma ferramenta que nós estamos a utilizar para nós, não deixa de estar ali a nossa energia ou o nosso investimento. Sim. E estarmos a passar isso para outra pessoa, não acho que seja muito correto. Além disso, é a mesma coisa que tu pensares. Os antigos costumam dizer que não se emprestam livros. Porquê? Porque nós usamos aquilo para aprender. Nós devoramos os nossos livros. O baralho de tarô é igual. É tão pessoal, porque eu estou a usá-lo para o meu autocrescimento, o meu autoconhecimento. Claro que eu posso usá-lo para ajudar outra pessoa, orientar outras pessoas, mas tarosofia, tarô a sério, é crescimento, é evolução. Não é medo. Não vamos ter medo do diabo, medo da morte e ficar todos contentes quando sai o sol e quando sai o mundo. Mal as pessoas sabem que o mundo nem sempre é uma carta boa. Não é a melhor carta do baralho. Não é de toda a melhor carta do baralho, mas as pessoas gostam. O problema é que as pessoas não jogam com as cartas todas e depois dá este problema no tarô. E em relação aos naipes, eles não são todos iguais. Temos as espadas, temos as copas, temos os paus, os ouros. Qual é a diferença entre cada naipe? Há baralhos que até nem usam o mesmo nome. Por exemplo, há quem usa pentagramas em vez de ouros, por exemplo. Há quem use, em vez de paus, use varinhas. Portanto, vai depender. E então, se for no inglês, então aí há mesmo muitos artistas ou muitos autores que fazem. Há muitos termos. Por exemplo, em vez de usarem a palavra sword de espada, usarem blade de lâminas. Portanto, há muitas opções, mas isso normalmente são opções. Eu, por exemplo, até escolhi pôr princesas, porque
Porque se nós notarmos, e quem estudar um pouco de Cabala vai entender que tem que haver uma polarização de género que seja funcional. E então o que é que eu optei, por exemplo, quando fiz o meu baralho? Eu optei por ter reis, rainhas, cavaleiros e princesas, ou seja, eu retiro o peso excessivo masculino e coloco as princesas. Portanto, são tudo opções dos autores. Estas opções dos autores são opções que são válidas desde que esteja lá a simbologia e desde que não esteja a desvirtuar a ideia do tarot em si, o lado cabalístico, o lado orientador, o lado da astrologia, que também é extremamente importante, o lado da... Tudo é importante no tarot. O tarot é multidimensional. As runas também estão... O alfabeto rúnico também está inserido na simbologia. Portanto, há toda uma interdisciplinaridade entre todas as matérias esotéricas. As pessoas aqui acham que astrologia, tarot, numerologia, e não, está tudo interligado. Exatamente. Está mesmo tudo interligado. Vai dar tudo à cabala. Acaba tudo por ir dar, de facto, à cabala, a todo o lado cabalístico, não necessariamente a cabala judaica, mas isso depois já são outras coisas que nós podemos desenvolver mais tarde num outro vídeo. Agora, para terminarmos isto, falta, e nós já falamos tanto no último vídeo, quando falamos dos elementos, os signos solares nos elementos. Pois os elementos também estão em tarot, certo? Exatamente. Nós temos ali os elementos patentes, nos vários naipes. Tu estavas-me a perguntar há pouco o facto de haver vários naipes. Então temos paus, que temos fogo. Exato. Tem a ver um pouco com a questão do fogo estar associado a paus, as espadas estarem associadas a ar, os ouros estarem associados à terra, e faltam-nos as copas que estão ligadas à água. Não é difícil de esquecer o que é que cada elemento corresponde, não é nada difícil. Pense em paus como gravetos de madeira e de facto são eles que pegam fogo. Pense em espadas como aquela que corta o ar. Pense na copa como o copo ou o cálice que segura na água, e pense no ouro como aquilo que vem da terra, o ouro. Portanto, o minério, a terra. E isto faz-nos depois não nos esquecer qual elemento está ligado ao quê. Então temos estes 4 elementos que estão associados a cada naipe, que vão mostrar muito o temperamento de cada naipe, por assim dizer. Mas estamos a esquecer dos arcanos maiores. Os arcanos maiores não têm propriamente o naipe definido, ou seja, é uma essência de uma imagem. Sim, os arcanos maiores... Nós podemos pegar nos arcanos maiores e considerá-los o quinto elemento. Porquê? Os arcanos maiores, eles falam connosco em todos os elementos. Há de facto alguns arcanos maiores que são mais fogo, há outros que são mais água, mas todos eles têm os vários elementos. Todos eles. E o mais importante de perceber dos arcanos maiores é que eles representam o que é metafísico, aquilo que segura os elementos. É como se estivéssemos a falar do quinto elemento, o éter, o espírito, aquilo que quiserem, aquilo que acharem mais metafísico, que faça interligar os vários elementos. E são mais expressivos, os arcanos maiores. Sim. Parece que estão a falar connosco. Sim, porque os arcanos maiores são palavras soltas. E são figuras que olham diretamente nos olhos, e parece que estão mesmo a falar connosco. Aliás, eu até costumo dizer que aprender tarot é fácil. Para entendê-lo é que é difícil. Ou seja, nós vamos aprender o tarot com alguma facilidade. Depois entender como ele fala, exige treino, exige uma forma... Vamos ver isto da seguinte maneira. Quando nós estamos a aprender uma língua, por exemplo, vamos aprender inglês. E quando eu estou a aprender inglês, eu aprendo as primeiras palavras, normalmente as asneiras, mas aprendo sempre as primeiras palavras. E nessas primeiras palavras, essas palavras são os arcanos maiores. São palavras soltas. Vamos aprender a palavra amor, mãe, pai, noite, dia, morte, vida. E isto são as primeiras palavras que nós aprendemos num idioma. São os arcanos maiores. Por isso é que eles falam connosco, são coisas que nós sentimos intensamente. Quando falamos dos arcanos menores, já estamos a falar de construções frásicas, ou seja, já não são palavras soltas, já são coisas mundanas. Eu fui ao cinema, eu vou ali, eu sei trabalhar, eu amo muito. Amo quem? Amo pessoas, não é amor no geral.
E então já sabemos fazer palavras. É a mesma coisa que estar no idioma a juntar as primeiras frases. Quando eu junto as primeiras frases, sinto-me bem. Já sei fazer coisas. Ou seja, eu já não sei só algumas palavras que são os 22 arcanos maiores. Portanto, quem usa só os 22 só sabe no ar o que aquilo quer dizer. Depois, quando eu junto o saber fazer palavras com frases completas, com o lado mundano, com o lado de nós entendermos como é que as coisas fluem, aí o tarot está mais completo. E depois vem a parte mais complicada, que são os arcanos reais. Esses é como tu fazes um autêntico parágrafo literário. Porquê? Porque eles podem querer dizer muita coisa. Um arcano real não é necessariamente significa uma mulher morena de olhos... Não tem nada a ver com isso. Um arcano real pode significar um evento, uma situação, um tipo de atitude, uma personalidade. Sim, pode, de facto, ser uma pessoa. Serve como significador de algo que está na nossa vida. Portanto, tem muito a ver com... Mas coisas mais palpáveis. O que é que não é palpável? O lado metafísico. Os tais arcanos maiores, que são, contra-sumo, o tal quinto elemento que nós podemos falar e comparar e juntar aos 4 elementos que já são os 4 naipes. Bem, nós fomos falando de tarot, fomos falando de tarosofia, e hoje em particular, eu gostava de chegar à conversa consigo para relembrar que nós temos o Patreon à sua espera. O Patreon é a maneira como desse lado nos pode apoiar, nos pode incentivar. Eu gostava mesmo que visitasse e que fosse ver, apenas para poder perceber o quanto nós estamos a oferecer do lado de cá, não só a nível de conteúdo, não só a nível do nosso trabalho, o nosso empenho, mas também todos os projetos que nós temos em mente, daquilo que queremos vir a fazer, e para isso nós precisamos obrigatoriamente do seu apoio, nomeadamente os nossos planos solidários. A solidariedade é extremamente importante, não só para este canal que nós estamos a criar, mas sempre o foi, e nós no Portugal Místico sempre o fizemos, e a minha ideia é, a cada 20 Patreons que nós tivermos, nós vamos apoiar a Elpo, e já de seguida eu vou passar um pequeno vídeo para que perceba o que é a Elpo. Pode estar médico. Pode estar engenheiro. Pode estar um técnico de agricultura. Mas só vamos descobrir se forem na escola e se conseguirem estudar a sério. Pois há outra coisa muito importante. E assim como vê, pode desse lado ajudar-nos a ajudar. Obviamente que estará também a ajudar o canal, estará também a ajudar-nos tecnicamente. Há todo um processo, há sites, há uma série de coisas que nós temos que ir fazendo manutenção ao nosso tempo, o nosso empenho e também, acima de tudo, a nossa dedicação para cada pessoa que está desse lado e que nos está a acompanhar. Daqui, o que nós temos a dizer é um resto de uma boa semana, certo? Sim. E aquilo que eu quero mesmo é que não se esqueça de pôr aí em baixo os seus comentários, os seus likes, partilhe e vá visitar Patreon. Se por acaso tiver alguma dificuldade, contacte-nos e nós facilmente vamos encaminhar para aquilo que possa ajudá-lo o mais depressa possível. Muito obrigado. Este foi mais um episódio do canal. Não perca já o próximo, que nós já o estamos a fazer.